Olá, que bom estarmos juntos outra vez para a nossa reflexão. E eu convido você a abrir a sua Bíblia na Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 1 e o versículo 9, onde lemos: Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. E o verso 9: Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. A doutrina da justificação é um dos pilares do cristianismo, do cristão. Ter certeza que os seus pecados foram perdoados, de que a dívida que ele tinha foi cravada na cruz. Jesus pagou toda a nossa dívida. Ou seja, é como se você devesse a alguém uma soma incalculável, em dólares ou em euro, e você não tinha como pagar essa dívida. E aí você chegou para esse credor e disse: eu não tenho como pagar essa dívida, eu não tenho como pagar. E aí o credor simplesmente pegou aquela promissória, aquele cheque e rasgou. Você não me deve mais nada, está paga a sua dívida. Foi o que Jesus fez na cruz do Calvário. Isso chama-se justificação. É como se nós nunca houvéssemos pecado. A Bíblia nos diz que o sangue de Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário, nos purifica de todo o pecado. Enquanto que o salário do pecado é a morte, Jesus morreu para que nós pudéssemos ser justificados através da sua morte. Ele é o Cordeiro que nos justificou através do seu sangue derramado lá na cruz do Calvário. E aí no versículo 9 que nós lemos, Paulo nos diz: Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Deus não suporta pecado. A Bíblia nos deixa claro que ele ama o pecador, porém aborrece o pecado. Nós, enquanto estudávamos no seminário, um dos nossos professores, uma certa ocasião, numa sala de aula, disse: no céu não entrarão pecadores arrependidos. E aí nós ficamos e fomos pegos de surpresa diante dessa declaração de um professor. E, professor, o senhor não está equivocado, no céu não vai entrar pecadores arrependidos. Ele disse: não. Nos céus entrarão pessoas justas, que foram justificadas pelo sangue de Jesus. E o primeiro cidadão a povoar o céu, um ladrão que se arrependeu instantes antes de morrer, porque apelou para Jesus. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ao que Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E alguém já disse que quando Jesus entrou nos céus, depois de ressuscitado, quando ele voltou a manifestar-se como Deus na glória do Pai, ele entrou lá com um ladrão ao lado. Não era um religioso, não era uma pessoa boa, não era uma pessoa que fazia caridades, era um pecador que tinha sido condenado, pena de morte, por ser um pecador. Porém, instantes antes de morrer, ele arrependeu-se, reconheceu o seu pecado, chegou para o outro que estava blasfemando e murmurando: se tu és o Filho de Deus, desce dessa cruz e salva-te e a nós. E o outro disse: tu nem ao menos temes a Deus? Esse, na verdade, está aí sem merecer. Nós estamos aqui porque os nossos atos trouxeram e nos deixaram condenados a essa pena de morte. Mas esse aí nenhum mal cometeu. E ele estava dando um testemunho ali instantes antes de morrer. Por isso que Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquele ladrão que se arrependeu foi justificado. Por isso que Paulo nos diz aqui: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E no versículo que nós lemos, o verso 9, ele conclui dizendo: logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira de Deus. Ira de Deus. A Bíblia nos diz que Deus é amor. Paulo escrevendo aos Romanos: mas ele é justiça também. E muitas vezes Deus derrama das taças da sua ira, porque os homens têm murmurado, blasfemado e têm muitas vezes desprezado a Deus como Criador.
Fica, portanto, essa reflexão. Justificados, dê graças a Deus porque você teve os seus pecados justificados no sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Diga amém, amém e amém.